Será isto o fim de uma era do crowdfunding dos board games, onde o Kickstarter vai deixar de ser, seja o que for, o GameFound vai passar a ser só muito seletivo? Será mesmo o fim da era do crowdfunding para os board games? Bem-vindos ao Dice Chat, este é o vosso podcast sobre board games. Eu sou o Marco Janeiro e comigo está mais uma vez o Pedro Martins, como vai estar sempre. Bom, o que é que nos traz hoje aqui? Não é a continuação da parte 2 do estilo de board games, como tínhamos combinado. Não estamos a gravar um dia que era suposto gravar. Isto porque houve um acontecimento que nós sentimos que tinha que obrigatoriamente ser falado. Tínhamos que gravar este episódio. Não é especial, mas sai um bocadinho fora do nosso roteiro. Mas tínhamos que fazer isto. Será um episódio, espero eu, bem mais pequeno do que os outros, portanto, dentro dos prometidos 45 minutos, espero eu. E o que é que nos faz estar aqui? Bom, o que aconteceu é simples. A Grimoire Games fechou. Entrou em falência, portanto, abriu insolvência. Neste momento está a ser gerida por uma empresa de insolvências e literalmente largaram as mãos do trabalho, largaram tudo e disseram: "Hey! Já não é connosco, vamos mas é embora." E deixaram toda a gente na mão. Principalmente deixaram... Eu pelo menos tenho ideia de ser um. Mas não, por acaso agora falha-me. Mas aí o especialista Pedro já fala. Mas pelo menos deixa na mão todos os backers, todas as pessoas que deram apoio no Village Attacks. Qualquer coisa do Japão. Não me lembro do nome, mas pronto, basicamente seria uma continuação, uma expansão do Village Attacks, que é um jogo que eu por acaso tenho e curiosamente foi dos primeiros crowdfundings que eu fiz. Aliás, acho que já tinha falado nisso num outro episódio, tenho ideia disso e que me deixa tristíssimo isto que aconteceu, mas epá, bora lá falar disto, bora lá explorar isto. Pedro, queres entrar aí para a discussão e entrar já com todo esse teu ardor sobre isto? Vamos a isso. Boa noite a todos. Pois realmente o Village Attacks Grim Dynasty já não vai sair. É isso, o Grim Dynasty. Resumindo, acabei de ver o nome, também não sabia de qual. É isso. Não tinha deixado na mão. Já não vai sair, toda a gente ficou a arder e agora, pronto. Não há nada para ninguém. E, portanto, se alguém quiser reaver o seu dinheiro, boa sorte. Não, é que está completamente perdido, não é? Está perdido. Supostamente, pelo que eu li, agora aquilo é gerido por uma empresa de insolvências que vai tentar vender os assets todos e distribuir pela malta que ficou pelos lesados. Faltava-me a palavra. Epá, pois. E, portanto, eu não sei. Não sei onde é que isto vai parar. Efetivamente, vamos lá ver isto. Efetivamente... A realidade é, todos nós sabemos que quando estamos a fazer, e nós quando falamos das campanhas de crowdfunding avisamos isso, é que é um apoio que não garante que tenhamos algo em troca. Yeah. Portanto, havia de acontecer um dia, não é? Claramente, já houve outros exemplos disto. Agora, disto não. Havia exemplos de situações em que o jogo nunca saía porque alguém dizia que estava constantemente em development e continuava a desenvolver até que de repente desaparecia do mapa. Acho que há aí uma história qualquer de um jogo assim em que o developer dizia que estava constantemente ainda estamos a desenvolver, ainda estamos aqui preparando, e depois de repente desapareceu. Agora isto é diferente. Isto é uma editora que pega e diz: amigos, fizemos todos os possíveis para mantermos abertos e não falharmos, mas falhamos. Sim, e há sinais que não vai ficar por aqui. Vai haver mais gente que vai para o buraco. O mau é isso. Epá, eu preocupa-me e por isso é que nós decidimos fazer este episódio. Vai ser um bocadinho mais estranho porque não temos guião, nem temos roteiro.
mas vamos estar aqui um bocadinho a falar sobre isto, porque o que mais me preocupa no meio disto é que, com isto ter acontecido, tu sabes, estávamos ao telefone e tivemos a explorar um bocadinho em conjunto outras editoras que fazem crowdfunding para os seus board games e para os lançamentos dos seus board games, e temos, como por exemplo, a Thunderglyph, acho que é a Thunderglyph, Thundergryph, sim. Thundergryph Da ou Espanha. Glyph? Griff. Gryph, que é do Tangarden. Sim. E que, num update que eles dão para o Tangarden Seasons, dizem especificamente: malta, não se preocupem, que connosco não há falência. Não se preocupem que nós não vamos falhar com nada e não vos vamos pedir mais dinheiro. Mas nós sabemos que há outros na merda. Sim, nota-se também nos comentários de várias campanhas que a malta está muito nervosa. Quer dizer, isto, parecendo que não, é sempre surpreendente, mas também não é surpresa. Porque já havia sinais que alguma coisa ia acontecer. Não é? Porque, quer dizer, pedirem uma contribuição, para te poderem mandar o jogo é um sinal. Produções sempre adiadas é outro sinal. Muitas campanhas a sair ao mesmo tempo. Quando, imagina, tu tens uma para enviar, para acabar, e lanças mais 2 ou 3 à frente, é um mau sinal também. Ou seja, é sinal que, ok, porque é que não mandaste esta ainda? Se calhar estás a lançar outras para ir buscar fundos para poderes lançar aquela. Não é? E portanto está sinais agora, tão descarado. Mas a verdade é que a Grimlord Games não foi descarado. Não. Foi passando completamente à margem. A única questão que de facto podia lançar algumas dúvidas foi a falta de updates da campanha. Ou seja, a campanha ter muito poucos updates nos últimos tempos. Mas de resto não havia nada que indicasse isto, a não ser essa ausência de informação. Eu estive a ver um bocadinho agora e parece que no Ever Rain, que foi a campanha que eles fizeram antes deste Village Attack Grim Dynasty, eu nem sei se foi entregue a toda a gente. A coisa já andava assim meio torcida, já pediram dinheiro para shippar. Não sei. Pronto, eu também não acompanhei a campanha, estive a ver agora uns updates e uns comentários e assim. E parece que a coisa já andava meio tremida, mas foi um bocado de repente. Porque se nós vimos o Village Attack base, desculpa, que correu super bem, tu has de saber isso melhor do que eu que tu fizeste. Correu maravilhosamente, updates constantes, tudo perfeitinho. Aliás, eu era isso que eu ia dizer agora. O que mais me deixa inquieto nesta situação toda é que eu na altura tive para fazer esta campanha. E debati muito comigo mesmo para não a fazer, porque na altura, lá está, eu primeiro gosto de ter os meus jogos completos e segundo, gosto muito do tema asiático, Japão, etc. E isto era um complemento ao Village Attacks dentro da temática japonesa ou asiática, vamos nos chamar assim. E então eu quis muito fazer isto. E agora que olho e digo assim, ainda bem que eu tinha ficado a arder. Eu estava agora aqui a abrir a Pledge para tentar perceber quanto é que era. A do Grim Dynasty. Eu lembro de fazer as contas na altura, porque eu joguei contigo. Eu lembro-me na altura era uma fortuna. Imenso. E depois fui fazer as contas e disse, nem pensar. Nem pensar. Mas estava a dizer, eles lançaram o Village Attacks normal, o base, e depois tiveram mais uma campanha, o Ever Rain e este Grim Dynasty. Portanto, eles só tiveram 3 campanhas a seguir. Portanto, isto foi uma coisa relativamente rápida. Não em termos de tempo, mas em termos de quantidade de campanhas foi rápido. Portanto, eu estou aqui a ver, ficava muito anunciado pelo que eu percebi. Desculpa, estou aqui a ver, ficava a 200 e poucas libras, mais o shipping, mais as coisas, devia ficar aqui 200 e muito, eu lembro-me de pensar que eram quase 300 euros. Portanto, conversão de moeda, etc. O primeiro. Sim, claro. Estou a falar já tendo o primeiro, não estou a pôr a hipótese de ser com tudo, porque então com tudo é uma fortuna. Tudo é uma fortuna. Que fiz as contas para mim, que eu não tinha nada,
Certo. Pá, ia para cima de 500. E eu disse, Sim, não. aqui estamos a falar de 350 libras só tudo sem os dados especiais, as moedas especiais, as bases não sei o quê. Pronto, sem essas coisinhas todas, era os 350 pounds. Isto ficava se calhar com conversão de moeda e não sei o que na altura, ficava quase a 500 euros, como tu dizes. Até que é isso em dólares, é 450, fica mais ou menos 400 e poucos. Mais coisa, menos coisa, mas depois com shippings e não sei o que, isto vai para 500 350 libras fica, pois, shipping, fica 500. Mas isto com tudo, atenção, estamos a falar, eu neste caso aqui, Sim. Vamos partir do pressuposto que a maior parte das pessoas iam ao que eu ia, que era só ter esta campanha, não a cena toda. Mas mesmo assim, 250 euros, ou vá, mesmo que sejam 200 euros, ficarem perdidos, é muito, é muito. É muito. Mas isso eu não estava à espera. Eu quando ouvi isto, tipo, espera, mas quem é que são estes? Village Attacks. Quê? Como assim? Eu até pensei que isto já tinha sido entregue. Tu quando mandaste isto, eu vou-te ser sincero, tu mandaste-me isto e eu olhei assim, bom, um update do Village Attacks deve-me estar a mandar porque isto deve ter ficado bué da fixe. Eu só te mando notícias boas, né? Até que eu olho e digo assim, a statement, eu, espera aí, se calhar não é bem o que eu estou a pensar. E quando de forma abre aquilo, eu, sad news e não sei o quê, eu, bem, deixa-me lá ler isto com atenção. É preocupante a forma como eles o fazem, que é vindo do nada. Agora, põe-nos num ponto de perspectiva, e é por isso que estamos aqui, que é, primeiro temos aqui uma empresa que abre falência, entra uma empresa de insolvência para tentar vender todos os assets que eles têm, tudo o que eles têm, para tentar recuperar algum dinheirinho para devolver a quem eles devem. E depois entramos no segundo ponto, que é, eles, segundo reportam neste statement que eles fazem, em atualização do Village Attacks Grim Dynasty, em que eles dizem, malta, não vamos fazê-lo, não vamos acabar esta campanha, portanto, perderam, e se precisarem de alguma coisa a partir de agora, contactem a empresa de insolvência, que é para mim assustador. Mas é um lavar de mãos assim. Um lavar de mãos arrepiante, é exatamente isso, é um lavar de mãos arrepiante. Mas o pior no meio disto é que eles, sem qualquer informação no mercado, sem qualquer noção, houve 2 tentativas de serem vendidos, em que eles tentaram vender a outras empresas. E aí é onde entra, a meu ver, a parte mais preocupante de todas. É que esta situação vem pelo statement, se não me engano, já desde 2021 ou 2020, que é a primeira tentativa de venda deles. E ninguém sabe de nada, ninguém é informado de nada. Sim, foi tudo feito assim um bocado por baixo da mesa. Nada. Principalmente quando neste momento eu e outros estamos a passar pelo não é resgate, pelo o refém, o colocar um board game de refém, chamem-lhe o que eles quiserem, porque para mim é fazer um investimento que nós já fizemos de refém, que é pela Mythic Games, com o Darkest Dungeon, mas que eu achava que era uma coisa pontual apenas no Darkest Dungeon, e que hoje eu pude verificar que é um modus operandi. É o modus operandi da Mythic Games, que é em todos os jogos neste momento têm updates a pedir o que eles chamam de contribuição, em que eles dizem especificamente que este valor não é para pagar o board game e não é para pagar a possibilidade de virmos a ter o board game, mas estão a pagarmos não o temos. É isso que eu estava a ver aqui, quer dizer, isto do Village Attacks é grave, mas se nós vimos em perspectiva, isto foram 3.000 pessoas. Foram a isto fez 300.000 libras. Ok, é muita gente, é demasiada gente, mas se nós vimos em perspectiva, no caso da Mythic Games, só no Darkest Dungeon, tens 28.000 pessoas. Sim. Eles fizeram 5 milhões e 600, quer dizer... Isto... mas se fores a todos os da Mythic Games, vais ficar arrepiado. Pois... Até porque estamos a falar de valores que, é verdade, eu nunca estive numa posição como eles estão,
nunca tive sequer que pensar como é que faria a gestão de uma campanha desta forma. Epá, mas, por exemplo, o Darkest Dungeon acho que bateu 2 milhões. Darkest Dungeon, mais. Pá. Por acaso estou a abri-las todas, dá-me só um segundo que eu digo-te já. É que, como é que fazes tanta má gestão dos custos? Epá, eu Pronto. aceito que eu sei que tu vais dizer Diz. que não, mas eu até aceito inicialmente a tal questão de, olha, os custos subiram por causa da pandemia e da guerra, estamos um bocado à rasca, mas que foi o que eles fizeram. Mas o que eu não aceito é o que eles fizeram, que é, isto para quem nos está a assistir, o que aconteceu, porque eu tenho a campanha do Darkest Dungeon e fiz a Darkest Dungeon com tudo, e o que acabou por me acontecer foi, eles mandaram um update a dizer, malta, devido aos custos de tarifas dos transportes, as coisas estão um bocadinho fora de controle e nós, neste momento, o orçamento que tínhamos saiu fora e neste momento precisamos de mais de $500 mil para conseguir fazer o shipping de tudo. A empresa detentora do IP Darkest Dungeon, que eu agora não me lembro, é Hook Games, acho eu. Tenho a impressão que sim. Hook Games, que é uma empresa do videojogo Darkest Dungeon, a detentora da propriedade intelectual, inclusive contribuiu para o valor que faltava, porque isso é o que eles dizem, que do $500 mil que eles precisavam, a Hook Games contribuiu com $100 mil. Portanto, restava aos backers apoiarem porque aquilo de facto saiu fora. E eu lembro na altura, ok, pá, não gostei da forma como foi feito, não gostei inclusive da forma como colocaram a coisa, que foi exatamente olha, são mais 75 euros, mais do que já pagaste. Atenção que foi a minha campanha de crowdfunding mais cara de todas, de longe a mais cara de todas, a nível de custos dos componentes, a nível de tudo. A sorte é que eu sou muito, muito fanboy de Darkest Dungeon e quis mesmo, porque de resto, pá, não se justificava. Era uma campanha muito cara. E de repente eles chutam... Eles puseram as coisas foi nojento, porque eles mandam fotos do jogo e dizem, olha, está aqui, tens é que pagar para receber. Yeah. Mas ele está aqui. Yeah. Que eles mandam... Os cartéis mexicanos a mandar a foto do... Mas foi um bocado raptados, isso. Não é? Epá, e de repente dizem-te, ok, tens que pagar 65 euros. Um gajo quando olha em perspectiva diz, epá, já gastei 400 euros, pá, agora não vou ficar a arder, olha, mete mais 75, que se lixe. Tranquilo, recebemos a primeira wave. Agora, quando vamos para receber a segunda wave, ei malta, pois é, lembram-se da contribuição que deram na primeira wave? Pois é, vamos precisar de uma contribuição para a segunda wave. Esquecemos de vos avisar, afinal o dinheiro que nós precisávamos era por cada wave. E portanto a segunda parte do jogo, ou seja, todos os outros componentes, os componentes extra, os add-ons, as expansões, etc., estão todas refém, a não ser que pagues mais 75 euros. E neste momento, só em contribuições, são 150 euros. Eu até tenho a impressão que esta segunda contribuição eles pediram mais. Viram 100 e tal dólares. Não tenho ideia, não me irrites ainda mais do que eu já estou irritado. Eu não quero estar errado, mas eu já li 120 e qualquer coisa dólares. E tu hoje ainda me disseste outra coisa pior, que é isto ainda nem está em produção. Não, portanto, exatamente. Eu nem sei, não me admiro que eles peçam agora, produzem e depois, mas para mandar já não temos outra vez. Pois. Isto, já não sei onde é que isto vai parar, não é? Pois, é preocupante, porque depois o que está a acontecer no meio disto é que as pessoas estão todas a pedir refunds, que é justificável, que é compreensível. Que eles estão não todas vão dar. A pedir. Não percebi. Que eles não vão dar? Epá, eles dizem que sim, não é? Eles dizem que não, estamos a processar os refunds de quem está a pedir. O preocupante no meio disto é que depois, em conversa contigo, fui ver as outras campanhas. E todas as outras campanhas têm contribuição.
Claro. Porque todas as outras campanhas supostamente sofreram alterações de preço que eles não estavam a contar. E a mim faz muita confusão como é que tu chegas a um ponto, primeiro, que é como tu dizes, que é, estás numa situação em que estás a lançar campanhas e campanhas e campanhas e campanhas quando ainda não concluíste a anterior. E segundo, epá, se estão todas com contribuições, inclusive as mais recentes, é porque então não é um problema de preços que mudaram. Não. É porque ou já te transformaste aqui o teu modus operandi, que é o que eu acho que é mesmo um modus operandi em que eles metem o preço mais baixo, metem um preço não tão alto para a campanha explodir e depois pegam e dizem, ok, eu agora preciso mais dinheiro. Porque na realidade os custos não são esses. Ou então a teoria é, ou então é a tua teoria que a campanha está a servir para pagar as anteriores e então estão continuamente a precisar de dinheiro. Porque primeiro há uma má gestão, está-se a gastar dinheiro mais do que se devia. Segundo, está-se a fazer uns custos errados. E depois acaba-se por entrar nesse ponto em que é a nova campanha serve para pagar a anterior, mas depois não há dinheiro para a própria. Faz mais uma. E sempre assim, e mesmo com contribuições, não há dinheiro para pagar não há dinheiro para pagar nada. Faz-me confusão. Como é que tu pedes contribuições em todas as campanhas e não tens dinheiro para concluir nenhuma? Para mim eles estão a entrar no esquema de pirâmide, que é empurra com a barriga e temos é que ter dinheiro a entrar, portanto manda mais campanhas e isto vai entrando e vamos pagando aquelas que estão atrasadas. Até que um dia rebenta, a bolha rebenta. Epá, mas mesmo assim continuas a pedir contribuições para as que já estão. Certo, mas eles aí tentam por todos os lados que conseguem. Portanto, vão lançando uma nova para apanhar gente nova. Estamos a financiar droga ou quê? É preciso. Já pagámos uma fortuna para as campanhas, porque ainda por cima as campanhas deles são todas ou quase todas com propriedades intelectuais e são todas que chegam a bons valores. Epá. Que não é coincidência, eu acho. Mas já lá vamos. O quê? Não é coincidência? Em que parte? A ser tudo IPs. Não é coincidência. Epá, está bem, mas a questão é que aqui, porra, quem lhes dá os IPs não conseguem ver que está a ser feito isto? O que me parece aqui isto é claramente má gestão. Começa com má gestão e depois a malta, eles tentam emendar a mão da pior maneira que conseguem. Portanto, lançam coisas novas para ter dinheiro, vão pedindo aos backers para ter dinheiro e vão tentando fazer até não poderem mais. Agora, o problema dos IPs aqui isto parece malta que claramente não sabe o que não sabe fazer as coisas. Viu Kickstarter, isto é bué da bom, e há bué de jogos que estão a apanhar bué de dinheiro, vamos pôr aqui um IP que isto há bué da gente que vai gostar, nem sabe ao que vai, e siga. E fazemos aqui 5 milhões. Darkest Dungeon, 5.6. A sério, 5.6. 5.6 milhões. Sem contribuições. Sem contar com contribuições. Sem contribuições, sim. Só da campanha. Isto é, sem contribuições, sem late pledge. Certo. Ou seja, a malta que não vai à campanha, mas entra outra coisa também horrível que os gajos fizeram foi, ainda nem sequer tinham entregado a primeira wave e já estavam a fazer vendas com descontos de 25% e 30% no site. Ok? Que é isso também outra. Primeiro é um desrespeito enorme para os backers e depois é de quem está à rasca. Não é hipótese. Depois tiveram Six Siege, IP da Ubisoft, mais 1,5 milhão. Já lá vamos. Super Fantasy Brawl, esse fizeram pouco, fizeram 500 mil. Não tem que IP. Já era um round 2, já tinham feito a outra antes. Não tem IP. Depois têm um Anastir que eu não conheço, mais 1 milhão. E fizeram um Monster Apocalypse que eu também não conheço. E isto aqui é de qualquer coisa da Privateer Press. Portanto, isto deve ter qualquer coisa a ver com D&D, não sei o quê. A Privateer Press são os gajos que lançam módulos de D&D, além de outras coisas. Fizeram mais 1 milhão e 300. E depois, quer dizer, aproveitam os IPs para apanhar a guita e agora tu vais dizer assim, mas este é da Ubisoft, vou falar com a Ubisoft para malhar nestes gajos, para apertar com eles. A Ubisoft está-se cagando. Tem problemas muito maiores. Eles querem lá saber se uma porcaria de um board game não vai sair para 10 mil pessoas. Certo. Tal e qual. Percebes? E, portanto, é um no-lose situation. A gente mete aqui um IP, os gajos aceitam, se correr mal, também não vão querer saber.
Pronto, Certo. percebes? E portanto é uma maneira de fazer Epá, dinheiro fácil e depois dar nisto. É uma pena. fico maluco. E o problema disto é que, a meu ver, e por isso daí o título do nosso episódio, isto mancha toda uma comunidade. É que o cada ponto vez não é só mais- manchar, o ponto é que entra aqui, lá está na tal história de que até que ponto é que isto não vai, não vai resultar mesmo no fim do Kickstarter como nós o conhecemos. Kickstarter, desculpem, do crowdfunding Sim. como nós o conhecemos, porque a verdade é que, epá, onde é que isto para? Porque isto primeiro vai fazer uma coisa gravíssima, que é fazer com que toda a malta como nós, que tranquilamente pega e diz, e olha que jogo giro, pumba, mete. E olha que jogo giro, pumba, mete. Deixe-o fazer. Yeah. Aliás, qual foi a conversa de hoje entre eu e tu? Epá, tinha ali aquele last spell e não sei. Pois. E não sei. Quando ainda por cima é uma editora que sempre se portou bem, que nunca falhou, não há registros nenhuns de grandes dramas, que é, já agora passo o nome, que é Tabula Games, pá, em que não tens nada a apontar para essa editora, e inevitavelmente o que acaba por te acontecer é pôr-se em causa. É. E a credibilidade e a confiança neste tipo de forma ou formato de compra de board games destrói completamente. E eu não me admiro que haja editoras que já estão a adiar as suas campanhas por causa disto. A adiar sim. lançamentos. Acredito. Não me admira nada. Acredito. Porque isto depois tens coisas como os gajos da Thundergriff tiveram que mandar um update a dizer: atenção, nós não fazemos parte desse grupo. Yeah. Não nos Tal e confundam, qual. está tudo bem. Pá, que é bom, Tal e é de louvar, mas devia ser desnecessário. Epá. Porque isto Põe-te não lá devia do outro acontecer. lado, meu. E fazes o quê? Põe-te lá Qual do outro lado. Do outro lado? Ou seja, de quem está na posição da Thundergriff. Não, mas E eu é. acho a atitude deles perfeita. Agora, Certo, não devia devia ser ser desnecessário. desnecessário, mas vais fazer o quê? Não é? Tens que o fazer. Tens que fazer. Então os tens outros, que fazer. os teus vizinhos estão a lançar foguetes. Yeah. Tu não queres que se lance foguetes, mas estão a lançar foguetes. É ilegal lançar foguetes. Tu vais fazer o quê? Tens que ir Pois. para o meio da rua dizer: olha, não estou a fazer nada, não estou a fazer nada, não estou a fazer nada. É verdade. E o tens problema é hipótese. que eles mandaram isso, mas também não têm a visibilidade que devia ter. Portanto, é bom, mas não sei até que Epá. ponto vai resultar. Mas é bom. É bom. Até porque, vamos ver uma coisa, os últimos updates da Grimlord também deixam a desejar, né? Mas há uma série de red flags. Agora que eu olho para a campanha já sabendo, portanto, já tenho. Quando a gente sabe que a coisa acontece, depois começa a haver sinais em tudo quanto é lado, mas é verdade. Mas se tu vires a campanha, tem uma série de red flags. Aqueles add-ons todos. Epá, mas Não é que vai ele sempre correr teve bem. add-ons, meu. Sempre teve add-ons. Mas a cena é, tu pedes um funding de 100 mil, ou o que é que foi que eles pediram, e pões aqueles add-ons todos, tu nunca vais conseguir produzir aquilo tudo com 100 mil dólares. Por exemplo. Mas por isso é que são add-ons, porque tu pagas para depois Não. produzir o resto. Mas é impossível. Imagina, tu pedes um Ou funding estás de a 100 falar mil. de stretch goals. Não, é add-ons. Certo, Add-ons. Tu pedes um funding de 100 mil. Os add-ons entram para esse funding. certo. Pronto. E tu dizes, com estes 100 mil dólares, eu vou fazer o jogo e estes 20 add-ons que aqui estão. Só nos moldes para produzir os bonecos, o dinheiro não Certo, já chega. percebi o que é que estás a dizer. Já Estás a percebi o que entender? que É completamente impossível. Certo. Agora, Epá, pois. olhando, é completamente impossível. Mas pronto, a gente também, na altura, o outro correu bem. Este também vai correr. E correu. E correu. E tem qualidade. Chegou com um mês de atraso. Eu lembro-me perfeitamente. Chegou com um mês de atraso. Todos os componentes têm muita qualidade, Yeah. à exceção de terem grandes caixas para uma miniatura. Bom, caixas com muito ar. Mas isso já É é desnecessário, toda uma mas outra pronto. gestão. Agora, aqui, efetivamente, correu muito bem. Não, e o jogo tem qualidade, é bom, eu gostei. Não é E daqueles para quem está do jogos meu que lado? mudou a minha vida, mas gostei. E para Acho quem que está do meu bem lado, feito. que fiz a campanha, tenho ali o jogo, tenho tudo da primeira campanha, ou seja, da base do Village Attacks. Pá,
nunca sequer pus a hipótese de aquilo vai correr mal. Aliás, pelo contrário, todas as vezes que, inclusive, gravarmos o podcast, eu pensei no Village Attack, lembrei-me, aí aquela campanha dos japoneses, não fiz. Devia ter feito. Epá, e agora ainda bem que não fiz. Só que entra em perspectiva, que é, voltamos. Perdão, entra em perspectiva, que é, voltamos outra vez ao mesmo ponto de partida, que é, e agora? Será que eu tenho coragem para fazer outras campanhas, seja de quem for? Exato. Eu acho, pelo que eu vejo, eu não é que isso é uma das coisas que eu... Agora... Não devíamos fazer mais. Pronto, isso eu não digo. Porquê? Porque eu não posso tomar estes maus exemplos como para todos. E há coisa de muita qualidade e eu não me posso queixar. Eu tenho para aí 10 campanhas a correr e está tudo a correr bem. Certo, mas já reparaste uma coisa que eu tenho vindo a reparar? Que é... Os valores das campanhas estão completamente diferentes nos últimos meses. Sim. Eu não tenho visto campanhas, mesmo para o Mini or Not e coisas assim, nunca mais vi, tipo, lá está 5 milhões. Só nos IPs, e mesmo assim é Mas mesmo os IPs, vai ver os últimos IPs. Aliás, vais ver agora, tu tens neste momento, ainda hoje eu estive a ver, tu tens a correr neste momento, crowdfunding, tens 7 ou 8 IPs. Ok. Tens 7 ou 8 IPs. Pá, e nenhum deles, aliás, estavas-me a dizer, o Slay the Spire passou 1 milhão? O Slay the Spire não está a correr agora, mas passou 1 milhão, sim. Passou 1 milhão, ok. Mas é dos poucos. Mano, o Last Spell está a 280, encravadíssimo. Se for a meio milhão, é muito bom. Tu tens o Dead Cells que vai a 180, 200 mil. E isso era uma cena que é outra red flag que eu tenho, que é jogos de miniaturas eu não vou se não tiver um funding muito alto. Pois, certo. Pronto, isso foi uma cena que eu já decidi e não foi há muito tempo. Olha, quando estivemos a experimentar o Skyter, que isso é outra coisa que eu queria falar neste episódio e não posso, porque vais falar de uma campanha boa sobre uma campanha mau. A mente vai ter que ficar para o próximo episódio. Nem é isso. Eu queria, porque nós, spoiler alert, adorámos o jogo e queria falar um bocadinho disso, principalmente porque foi experimentado em circunstâncias especiais. Mas não posso porque temos coisas mais importantes a tratar. Vais pôr uma experiência muito boa colada a uma experiência muito má. Portanto, fica para o próximo episódio, quando fizermos mal. A parte 2 dos tipos também. Mas o Giacomo que teve-me a explicar que a parte mais cara é fazer os moldes para as miniaturas e outra coisa que eu já tinha visto, isso não foi ele que me disse, mas as punchboards, fazes as placas que fazem o corte, isso são os 2 maiores custos. E portanto, se tu tens uma campanha com muitas miniaturas, que não leva muito dinheiro, vai correr mal, certo? Tem mais hipótese de correr mal. Porque tens que fazer mais moldes. Se for uma, por exemplo, tem muitas miniaturas iguais, a coisa vai porque os moldes são menos. Certo, não é? Os moldes são os mesmos, só tens que os imprimir várias vezes. Exato. Certo. Portanto, isso é logo um sinal. E então, campanhas que não façam muita guita com muitas miniaturas, eu já tenho alguma reticência em fazer. E por isso é que, por exemplo, o Slay the Spire eu não ponho no mesmo caixote, porque isso é um jogo de cartas. O Slay the Spire tem outros problemas, eu acho que está super valorizado, mas é um jogo de cartas, portanto não é tão caro de fazer. Mesmo mas o Slay the Spire é um jogo de cartas mesmo o próprio videojogo, não é? Sim. Aliás, faz mais confusão tu teres, por exemplo, como o Dead Cells, que te carrega com duas miniaturas porque sim. Ok, sim. O Dead Cells, então, primeiro tens uma miniatura que é só flavor, mais nada. Normal. É só flavor. Que é tipo, ou seja, tu usas uma miniatura no jogo e tens uma outra versão dessa miniatura. Porque é fixe, estás a ver? Agora, a miniatura em si é nada, serve para praticamente nada. É só para dizeres que tem, estás a ver? Só para dizeres que tem. É desnecessário. Epá, eu como amante de miniaturas, olho e digo, ok, é fixe.
justifica? Não. Não. Até porque achei o Dead Cells, acho que está bem construído, é tentador, mas parece-me que vai ficar muito aborrecido ao fim de 2, 3 gameplays. Ok. Mas não entrando por aí, outra vez, voltando ao ponto. Não, o que eu acho é que, para não por estarmos exemplo, a bater no ceguinho, diz-me. E onde eu faço a distinção entre um Slay the Spire, que é só cartas e tokens, e podemos dizer um Village Attacks, que é muita miniatura. Se eles tivessem os dois o mesmo funding, o risco no Slay the Spire é muito mais pequeno. Sem dúvida. Porque os custos de produção são muito mais pequenos, portanto é muito mais seguro ir por ali. Certo, é mandar imprimir cartão e cortá-lo. Certo. E o que se vê é que grande parte destas coisas que estão a falhar, das campanhas que têm problemas, é tudo jogos grandes, normalmente com IPs e sim, mas o Village Attacks não é um IP. Village Attacks não é um IP, mas sim, é com muitas miniaturas, campanha grande, jogo grande. Tem IPs associados. E isso eu também acho que é porque houve malta que se quis, que viu que a coisa estava a dar, entrou, IPs é a melhor maneira de fazer isto, siga. E depois, mais gestão, não sabem o que é que estão a fazer e é o que se vê. Agora, se eu acho que, e aqui ponho sim o Kickstarter, vai arrebentar, eu acho que não. E porque é que eu faço a distinção? Estive a ver algumas coisas do GameFound e eu sempre tive essa noção quando abriu, e por isso é que a plataforma também é mais pequena. Eles fazem o que eu percebi, eles fazem uma filtragem muito maior para diminuir os riscos para o pessoal que está a fazer back. Estive a ver ainda ontem um vídeo do Alex do Board Game Co, que agora está a trabalhar para a GameFound, e ele disse mesmo isso. Há muitas campanhas que nós rejeitamos na plataforma porque queremos dar mais segurança a quem está a fazer back. Certo, mas... Que é uma coisa que o Kickstarter está-se cagando. Certo, em bom isso é português. tudo muito bonito, mas este Grimlord de Village Attacks caiu no GameFound. Mas era a campanha de GameFound ou era o Pledge Manager de GameFound? Pledge Manager. Pronto, então não conta. Ok. Não Ou conta. seja, esse filtro é só para as campanhas. Sim, só para as campanhas, porque depois o resto tu só estás a fazer manage de uma coisa, tu não tens nada associado àquilo. Certo, ok. Tu basicamente és uma plataforma que funciona como uma ferramenta para se fazer para se gerir. Mas não deixas estar a receber dinheiro. E não sei quê. Não deixas estar a receber dinheiro. Devem receber um cortezito, mas recebes o dinheiro, mas pronto. Nada para Agora, o Kickstarter é uma plataforma tão grande, eles estão-se borrifando essas coisas. Há muita gente que diz, temos que dar report. Report esta campanha no Kickstarter, vale 0, eles estão-se borrifando. Na próxima eles deixam seguir na mesma porque sabem vão recolher ali mais um corte de 1 milhão, que aquilo vai fazer. Vão apanhar ali os 10% ao que é que eles apanham. Portanto, estão-se borrifando. Para ti... Para menos é essa a atitude que eu tenho visto. Eu não tenho ideia porque nunca sequer explorei sobre isso, nem sequer tentei. Aliás, sempre dei como perdido qualquer interação com o Kickstarter em si. Sempre foi aquela cena do preciso de ajuda, contacto o developer ou a editora e está feito. Nunca pus aquela coisa de vou contactar o Kickstarter e ver o que acontece. Não, esqueci isso. Não, eu tive que os contactar uma vez, mas foi porque eu queria fazer back e que ele estava-me a dar um erro a pôr o cartão. Foi só isso. Eu lembro-me que a tua experiência foi má, que eu lembro-me que tu contaste. Sim, não foi grande coisa. E depois eles podem sempre escudar, não, mas nós não somos uma loja e a responsabilidade é de quem pôs o projeto, não é nossa. Mas é verdade, mas aí é a realidade. É a realidade. Eu sou plataforma. Eu tenho, neste momento, estou com algum receio do que é que vem por aqui. É verdade que estamos a especular, é verdade que estamos a entrar num campo muito forte de especulação, mas o ponto aqui é que tenho algum medo que aquele avanço e aquela bola de neve gigante que os board games têm vindo a criar, em que novos board games, novos temas, novas coisas, board games de IPs, Kickstarters com fartura, crowdfunding com fartura, sempre coisas novas, sempre de repente receba aqui por causa disto, não por causa da Grimlord Games, mas se cai mais uma, ou se há assim em uma queda tipo em série em que caem mais 2 ou 3,
Vai acontecer sem vai dúvida. ser preocupante. Vai ser preocupante. E aí entra no ponto em que, porque, lá está, voltamos à mesma história, as pessoas estão-se a começar a retrair de fazer crowdfunding, e aí se caindo muitas, ou caindo pelo menos duas, vão-se retrair muito, e o ponto que eu entro é, inevitavelmente foi aquele ponto que nós falávamos, que o crowdfunding era o que resultava em muitos dos novos board games que estavam a sair. O que é que vai acontecer? Pelo menos das coisas mais inovadoras, sim. Sem dúvida. Certo? Mas, pá, sai muita coisa fora dos crowdfundings, mas se calhar metemos aí num 50-50. Sim. Por aí um 50-50. Ok? Então, se calhar por mês saem 10 board games, vão passar a sair 5. E depois, mesmo esses 5, se calhar não saem tanto, porque as próprias editoras também não têm tanta verba, porque já não têm os crowdfundings. Claro. Epá, preocupa-me num ponto de amante de board games o quão prejudicial pode ser isto que aconteceu. E é verdade, estamos aqui na especulação, estamos a chorar um bocadinho e estamos a andar um bocado em círculos no tema, mas pá, esta má gestão a este nível, não só má gestão como o radio silence que se faz para depois vir dizer olha amigos, casa já não é minha, agora lidem com o novo dono. E vazam, que é, primeiro estão, pelo que eu estive a ver, foi mais de um ano sem notícias. Mesmo quando deram notícias antes disso, já andavam em negociações para vender a empresa, porque já sabiam que a coisa estava negra. Tiveram, segundo este update, segundo este statement, tiveram 2 momentos diferentes em que tiveram para vender a empresa, negociações diferentes com 2 empresas diferentes. Nunca nada. E de repente, adeus. Agora lidem com a empresa de insolvência. É muito, muito pesado. Muito pesado. Eu tenho também que me deixa um bocado preocupado, mas epá, eu aí tenho um bocado mais confiança, que eu tenho o Wild Ascent da Lazy Squire e eles funcionam um bocadinho diferente. Eu não estou muito preocupado. Porque a maneira como eles fazem é que eu vi um gajo a falar, e ele tem toda a razão, que é a partir do momento que a gente faz uma campanha e recebe o funding, daí até entregar tem 0 de income. Portanto, não entra mais guito. Ou o que entra é muito marginal. E, portanto, precisam de outras maneiras de fazer dinheiro. Daí as mais campanhas e não sei o quê. O que a Lazy Squire faz é recebe o funding, vai trabalhando no jogo, mas faz isso a longo prazo. Ou seja, atrasa sempre, tem que seja um ano e meio, vai esticando a coisa e vai trabalhando à medida que faz outras coisas. E aí, mas mês a mês tem um update com cenas novas. Vamos lá entrar aqui num ponto, que é um ponto portanto, que me irrita. Aí deixa-me um bocadinho, e a primeira campanha foi assim, demorou mais para aí 6 meses ou o que é que foi, mas todos os meses tinha miniaturas novas, tinha previews de cartas, tinha coisas, rulebooks, portanto via-se que a coisa estava a avançar devagar, a um ritmo, mas a avançar, e portanto eu não estou tão preocupado assim. Porque também já tive uma boa experiência. Ok. Certo, mas vamos lá ver agora aqui um ponto que é, aí entramos num ponto em que todo este tema também se faz enaltecer isso, que é, não é, mesmo isso que tu descreves não é uma muito má gestão. Porque, repara, no momento em que tu dizes assim, olha, viras para um amigo teu e dizes assim, olha, eu preciso, estou mesmo a precisar de ajuda para viver, preciso de 5.000 euros. E a pessoa empresta-te os 5.000 euros. Ou dá-te os 5.000 euros em troca de tu um dia dares-lhe qualquer coisa. Mas a pessoa dá-te 5.000 euros na perspectiva de um dia vai ter o retorno daquilo. Claro. Não é que um dia tu chegues ao pé dele e digas, olha, lembras-te dos 5.000 euros que eu pedi? Não chegou, preciso de mais. Claro. E é o que tu me estás a dizer, que é, então o que está errado aqui, e o que está muito errado, principalmente, e agora aqui, Darkest Dungeon, Mythic Games, é uma muito má atribuição de preços. E uma muito má atribuição... Primeiro, acredito que não seja só atribuição de preços, seja claramente uma muito má gestão. Deve haver ordenados pagos muito acima do que devia,
O que custos eu ouvi de malta que desnecessários. falou com eles foi, sem dizerem o que é não estão a gerir as coisas do mais barato que podiam. E agora tirem daí as vossas ilações. Epá, mas tu não tens que gerir pelo mais barato. Tu não tens que ir para o mais barato. Agora, lá está, voltamos aqui à mesma história. Ordenados, garantidamente. Porque depois, qual é o problema dos ordenados? E agora aí voltando à Squirrel, como é que era? Lazy Squire. Lazy Squire. Voltando à Lazy Squire, o problema de tu, no momento em que termina a campanha e demoras 3 anos a terminar essa campanha, tu tens 3 anos de ordenados para pagar. Yeah. Portanto, é uma péssima gestão. E por muito que tu digas, mas nós gostamos de fazer isto com calma, devagarinho. Não, é péssima gestão porque tu no momento em que tu estás a demorar mais tempo do que tu te comprometeste, estás a gerir mal e vais ter custos adicionais. Claro. Vais ter muitos custos adicionais. E a pior coisa a nível de gestão empresarial é recursos humanos. É os custos humanos. É o que te custa mais. E agora a questão aqui é, custa muito fazeres a campanha e dizeres assim, ok, vou precisar para durante um ano este X funding para pagar ordenados, para pagar a produção. O que me dá a parecer é que esta malta é tão amadora ao ponto de que os custos que eles metem para fazer a campanha são os custos para produzir o board game. Mas esquecem-se completamente que as pessoas têm que pagar. Têm que ser pagas. Às vezes é pior que isso. E a Lazy Square, o que eu acho é que faz uma gestão mais aceitável da má gestão. Ou seja, em vez de estar em vez de estar a pedir mais dinheiro e não sei o que, diz, vamos esticar isto. Pronto, eu não queria entrar nesta conversa, neste podcast, mas vou ter que entrar. Episódio 5, fica aqui, prometo que não vou fazer mais esta referência, mas és tão sportinguista, meu. É verdade. É que esse comentário é o que faz melhor gestão na má gestão. É mesmo a sportinguista, meu. Eu estou a ver sempre o silver lining e quando eu te digo que der a opinião do que é que vai acontecer daqui para a frente, vais ver o meu silver lining mesmo a bombar. Lá está. É que é exatamente postura de sportinguista estar a ver o silver lining no meio do mal. Agora, é tipo, não, isto é tudo má gestão, mas atenção que pessoas fazem melhor má gestão. Não, é o mais aceitável. Mais aceitável, peço desculpa. O que estavas a dizer dos funding goals às vezes até é pior. Os funding goals são completamente arbitrários. Ou seja, imagina que tu precisas de 500 mil para fazer o jogo. Mas se tu puseres 500 mil no funding goal, tu sabes que não vais atingir isso no primeiro dia. E depois a campanha vai ser... falar da história dos 24 horas de funding. Estou-te a dizer. E portanto, sabem que precisam de 500, metem para 100 e aquilo funda logo no primeiro dia. Isto vai ser espetacular. E depois aquilo abranda, chegam aos 300, não chegam aos 500. E agora, como é que fazemos? Isso acontece. Pois, acredito, até porque esse é todo um outro marketing que eu nunca consegui perceber. Que eu também não entendo. Para mim, assim que eu vejo funded in 24 hours, eu entro logo naquela do... não é que eu desconfie, mas fico logo naquela do... Ok, este jogo deve ter um money grabber qualquer que nem sequer... Se calhar é bom. É nesse aspecto que eu digo que é funded em 24 horas das duas uma. Ou é um nome que já sonante, conhecido, uma cena tipo, olha, como por exemplo o Santorini, que fez funding em 24 horas. Sim. Agora a nova campanha do Santorini. Ok, tranquilo. Santorini é perfeitamente conhecido. Sim, já eu acho que foi a Roxley que mandou esse, não foi? É a Roxley, sim. Pronto, se é a Roxley, já é uma editora conhecida, é uma campanha conhecida, é uma continuação de um jogo já conhecido e que, inclusive, já tinha sido uma campanha de sucesso. Tranquilo. Agora, uma cena nova. Bate 24 horas, automaticamente a cena é ou é IP, ou tem um IPzinho, tem uma propriedade intelectual qualquer ali, em cima, ou então... tem uma porcaria qualquer que puxa bem a atenção, pumba, bate bem de dinheiro e depois diz assim, será que isto é bom? Às vezes tem uma campanha com muitas miniaturas e imagens muito bonitas e não sei o quê. Pois... Isso depois vai entroncar numa data de coisas que nós vemos por aí. Por exemplo, eu acho inadmissível gente lançar uma campanha desse tipo e não ter um rulebook feito, por exemplo.
Não estou a Lá dizer está. não estou a dizer um rulebook está. terminado, mas não ter um rulebook minimamente feito. Se não teres sequer rulebook, certo? Certo? Pá, é inadmissível. Certo, mas há bastantes, por isso é que depois a seguir, que é uma cena, para mim é a cena que mais me irrita. Não consigo gostar, e inclusive o Gloomhaven fez isso, e irritou-me profundamente, porque não esperava do Frosthaven, não esperava isso acontecer. Primeiro porque teve muito mais tempo em produção do que devia, e segundo, uma campanha que demorou tanto tempo mesmo por si só para desenvolver, não esperava. Que é adendas aos rulebooks. Sim, depois de sair. Ainda nem o jogo chegou e já estás a ter um update a dizer assim: ei malta, está aqui um PDF de correção ao rulebook. Mano, odeio profundamente. Não, lá está, agora vou a casos particulares. Eu no Frosthaven consigo desculpar, porque eu não sei se tu já viste o tamanho daquele bicho. Não quero saber. São 80 páginas. Não quero saber. Pronto. E, portanto, sabes porquê? Percebo porque que haja o erro inclusive é falta de atenção. Não tens proofreaders? Pois. Eu não pagas para isso? Não sei o que é, mas percebo. Não pagas para isso? Gigantes que, ok. Não. Agora, não, uma coisa que eu não admito, por exemplo. É a mesma conversa dos videojogos. É a mesma conversa dos videojogos serem cá para fora cheios de bugs. E depois terem Sim. E depois terem a porcaria do update Day Zero. Se quiserem saber mais sobre isto, vão ouvir o Split Chicken. Eles falam N vezes sobre este assunto. Aliás, o Parreira é amante dos updates dos patches Day Zero. A questão aqui que é o ponto que eu me quero focar, toda esta história de tens um tempo de produção. O que é que andas a fazer, meu? Por exemplo, uma coisa que eu não consigo admitir, eu fiz... Lá está, vou falar outra vez da Thundergriff, mas pronto, por um lado eles fazem as coisas muito mal e por outro lado fazem as coisas muito bem, reagem muito bem, que é, eu não consigo conceber que eles tenham lançado a Matchbox Collection, que são 5 minijogos, e os rulebooks serem elegíveis. Pois, e depois aconteceu o quê? Tiveram que contrataram um gajo só para fazer rulebooks e tiveram que mandar tudo outra vez. Mas mandar tranquilo. Mas estás a ver? É esta parte que... Mas é isso que eu estou a dizer. Tranquilo. Eles fazem erros muito grandes, mas reagem bem. Ok. E a partir daí o Darwin Journey saiu excelente. Mas isso é de louvar, que é mandam-te um rulebook corrigido. O meu problema é tu teres um PDF. Porque o que me vai acontecer, e eu... Fica já aqui claro para toda a gente. Qualquer adenda que saia de crowdfunding para os board games, eu não os vou ler. Nem sequer faço download. Porquê? Até te digo mais, eu já nem me lembrava que isso tinha saído. Eu não tenho essa porcaria, vais ter que me mandar. Que eu nem sei onde é que eu tenho uma imagem aí. Por acaso é pequenino, mas é dizer os stickers que é de um lado, devia de ser num lado e é no outro. É um erro tão estúpido, mas pronto. É um erro altamente estúpido. Mas pronto. O que eu digo é, aqui o ponto principal é que essa história dos PDFs no Frosthaven não é tanto, porque é só ali 2 ou 3 coisinhas, mas há outros que mandam-te é o rulebook inteiro corrigido porque sim. Sim, já vi disso. Mas eu não abro isso, man. Eu não vou imprimir isso. Tipo, eu não paguei 200 euros ou 150 euros por um board game para depois ter que ir ali à reprografia do lado. Olha, por favor, imprima-me aqui quero pagar mais 20 euros por este livrinho ou mais 15 euros por este livrinho de regras para eu pôr dentro do board game, que era tudo pipi, todo bonitinho, e afinal agora tem aqui umas fotocopiazinhas feias. Mas pronto. Olha, outro exemplo bom que eu vi disso foi no Tidal Blades. Eles mandaram também uma errata, mas eram 2 ou 3 coisas. Só que o que eles fizeram bem aí foi, em conjunto com isso, mandaram 2 páginas de facts. Coisas que estão nas regras, que podem ser de difícil interpretação, mas ok. Mas mandaram fisicamente? Não, mandaram um PDF. Então fizeram mal. Pois. Então fizeram mal. É um board game, é uma cena física. Eu percebo. É um board game, é uma cena física. Lá está, eu estou a ver dentro do mal, estou a ver o bom.
É pá, Ah, Sportingista. Pronto. Foste tu que disseste, não fui eu. Foste tu que disseste, não fui eu. Pá, não consigo, porque Não, há coisas inaceitáveis. falares num videojogo, primeiro já é pessimamente mau tu partires do pressuposto que toda a gente comprar aquele jogo vai estar conectado à internet para sacar um patch spray de 100 gigas ou 30 gigas ou whatever, porque nem toda a gente vai ter essa possibilidade, e então significa que se não sacarem isso vão ter o jogo a metade ou a funcionar mal ou cheio de bugs ou whatever. Mas aí eu ainda consigo entender que a malta nem se dê conta, porque tipo, imagina, tu na Steam tu ligas aquilo, tu nem Mas sabes isso se é na aquilo Steam. fez update ou não. Mas Estás é a na ver? Steam, e tu se não tiveres internet. Percebo Tens perfeitamente. uma consola, por acaso, onde acontece mais isto do patch day zero é em consolas. Ok. Pá, tens a consola e por acaso a consola está no meio da sala, mas não tem internet. É verdade, agora há Wi-Fi, eu sei, Tá a tecnologia avançou bem, mas pá, por acaso, por algum motivo, pá, não tens acesso à internet. Sim, o bottom line, essas coisas para si têm que estar em condições. Sim, mas isso já não existe nos board games nos videojogos já não existe. Os board games vão pelo mesmo caminho. Yeah. Porque a necessidade de cumprir agenda, e agora aqui ainda há bocado dizia que era má gestão falhar a agenda, mas depois a necessidade de cumprir agenda quando falhaste na agenda só piora, só faz ainda mais questões de gestão. Mas pronto, voltando e terminando, antes, porque prometi 45 minutos, Pedro, anda lá. Tá, estamos quase numa hora, está bom, e não vamos passar de uma hora e quase numa hora. Não, e o que eu acho é que quando o Covid bateu, sim, houve a crise do shipping, sim, as coisas ficaram um bocado mais caras, sim, os prazos alongaram todos porque não havia contentores, tudo bem, desculpável. Agora isso já não pega. Porque, número 1, quem lança campanhas agora já sabe esses custos todos e tem que se precaver. Número 2, a situação já não é tão negra quanto era. Os custos já baixaram quase todos ao mesmo que estavam anteriormente. Era isso que eu estava a dizer. Os custos já não são o que os eram. Custos portanto, estão mais altos. Já não pega. Os custos estão mais altos, mas já baixaram, já não é os 36 mil euros por contentor. Sim. Já não é a mesma coisa. Eu lembro-me de updates que me diziam o contentor de antes era 5 mil, passou para 30 e tal. Sim, é o que eu te estou a dizer, é 36. O preço mais caro do contentor, dos que eu tenho conhecimento, foi 36 mil euros. Ou seja, passou de 5 mil, tal como tu dizes, para 36 mil euros por contentor. Epá, que é uma fortuna. Sim. Uma fortuna. Não, se tu tiveres que mandar 100 contentores, pá, são... Claro. Estou a fazer mal as contas, 300 mil? 100 contentores não, são 3 milhões. 3 milhões, então imagina. Pior ainda. Tens que meter 3 milhões. Tens que meter 3 milhões. Que acredito que não mandes 100 contentores, porque não precisas assim de tanto. Epá, mas... Sim. Não, eu tive updates que mesmo diziam... que tenhas gastado 300 mil euros em contentores a mais do que estavas a contar, já é uma fortuna. Tive updates que diziam, pessoal, os custos subiram de 5 para 30 mil, portanto nós não vamos mandar agora, vamos esperar uns meses, porque se nós pagamos os 30 mil passamos à frente da fila e vai já, senão a gente fica em queue, portanto vamos ficar em queue porque nós não podemos suportar. E, e ninguém levantou o cabelo. Perfeitamente compreensível. Okay, agora, isso já não se aplica, escusam. E o aumento dos materiais, ok, aumentou, mas também não aumentou o que dizem que aumentou. Portanto, deixem-se, esse tipo de desculpas já não pegam. Portanto, isto tem muito mais por trás, tem mau gestão por trás. E agora, o que eu acho que vai acontecer, e aí vem o meu silver lining, eu acho que vamos entrar, isto agora vão muitas editoras rebentar, vai muita gente ficar a arder, a Mythic vai ser uma das próximas, eu não lhe dou muito mais tempo. Dentro de uns meses, um ano vai arrebentar outra vez. O Darkest Dungeon é capaz de ser entregue, o resto não vai ser entregue. Não acredito. As outras 4 ou 5 campanhas que eles têm não vai ser entregues. Não, até apostava que não. E depois... Até porque eles estão com outro problema, não é? Que vamos partir do pressuposto que tu estás a acreditar que eles não dão refunds. Mas se eles tiverem refunds, de facto, e tiverem a dar refunds, eles tinham um problema que é estarem com falta de dinheiro e estão a aumentar o fosso da falta de dinheiro. Por isso é que eu não acredito que eles deem refunds, porque se eles vão dar refunds, tanta gente que pediu, eles vão abaixo já. Pois. Né?
Eles não conseguem produzir a segunda pelo wave do que eu Darkest vi, Dungeon. Todas as campanhas estão com pedidos de refunds. Claro. Que eu estive a ver há bocado, todas e elas. vai tudo para Q, porque é que será? Olha. Pois, porque não vão dar, e depois quando arrebentar, arrebentou. E portanto eu acho que há muitas que vão rebentar e isto vai funcionar um bocadinho como um filtro destas más práticas e más empresas. Isto vai tudo ao ar. Vamos passar por um período negro de muita desconfiança do pessoal e depois eu acho que a coisa vai retomar um bocado, mas vai retomar nos moldes antigos. Ou seja, as campanhas muito grandes com muitas miniaturas vão ser muito raras e vamos passar para as coisas mais pequenas, mais clássicas, em que a malta confia. Card games vão continuar a aparecer bons. Eu aqui digo Eurogames porque não têm plástico, portanto são mais baratos à partida de fazer, vão continuar a aparecer e ser bons. Editoras que evoluíram, como a Thundergriff, a Tabula Games, não sei o quê, vão continuar a fazer Kickstarters e vão correr bem. A coisa vai correr bem. E muitos destes, e isto foi uma coisa que o crowdfunding trouxe verdadeiramente ao hobby, que é bom e que é mau, que não havia de antes, que são estes jogos gigantes com 4, 5, 6 caixas, muita bonecada, muita coisa, muito flash. Eu acho que isso tem tendência a começar a desaparecer. Claro que vai sempre haver uma Colmini que vai fazer isso. Certo. Mas a quantidade que há agora, os IPs vão começar a desaparecer provavelmente também. Porque vão ficar... Eu acredito que os detentores de IPs inevitavelmente se acabem por retrair um bocadinho e começar a pensar, deixa-me lá repensar aqui ou olhar para os outros e dizer assim, não quer ter aquela má fama. Acredito eu, atenção. Sim, e mesmo as pessoas, eu acho que vão... Porque isto, quer se queira, quer não, quando nós vemos uma série de jogos com IPs a ter este problema, vamos associar IPs... editoras manhosas, problemas. Portanto, as pessoas também vão começar a retrair um bocado e a coisa vai começar gradualmente a desaparecer. Mas, eu acho que vai voltar um bocadinho às raízes e àqueles projetos mais pequenos e, no fundo, para mim, mais interessantes. Coisas mais inovadoras, mais fora da caixa e não aquele flash todo que às vezes há muito giro, muitas minis, muitos bonecos e depois vai-se a jogar e Certo. é fraco. Vamos ver e vamos estando atentos aí. Portanto, isto é a minha visão sportinguista. Dentro do mal ver o bom que vem aí. Vamos continuar cá para ver. Provavelmente se a Mythic Games der gostados no chão, fazemos um novo episódio sobre isso. Sim. Ou pelo menos parte de um episódio. Eu não acredito que vamos encher chouriços para um episódio só sobre isso, porque já falámos. Honestamente, eu espero não ter que fazer outro destes. Não vamos fazer outro destes porque vai ser mais do mesmo e não vamos estar aqui com isto, mas... Ou pelo menos dar este tipo de notícias, espero não dar nos próximos Não, isso gostava que não. Mas pronto, bom, vamos terminar. Isto já está numa hora, eu tinha prometido 45 minutos. Não fizemos intervalo, portanto... Isto foi a crise do shipping, portanto alargou o prazo para uma hora, não é? Vai sair a dia 10. Sim. Este episódio sai a dia 10, portanto... ainda vamos ter a decorrer um giveaway de Pokémon Trading Card Game no nosso Instagram, Board Game Villa. Vão lá, cusquem. Acaba dia 14 de junho. Se o giveaway será dia 14, o vencedor será anunciado a dia 14. É assim. Portanto, participem. Está no nosso Instagram, é só no Instagram, Board Game Villa. De resto, não sei ainda qual é a data do novo encontro, porque será dia 9, portanto, no dia antes de vocês ouvirem isto. E depois, no próximo episódio, já vamos falar do que é que andámos lá a jogar, ou neste caso, do que é que eu andei a jogar, porque tu não vais, não é? Sim. Não, e temos muita coisa para falar. Temos o Skyter, que fomos experimentar na sexta-feira, que foi uma experiência espetacular. Porque tivemos o designer do jogo a fazer-nos uma demonstração que foi fantástico. Pois é, nós temos de dedicar no próximo episódio, temos de dedicar um bocadinho a falar nisso. Portanto, o próximo episódio provavelmente não vai ter 45 minutos. Não vai. Só um grande bocado vai ter que ser essa parte. Fica já arrumado, tiramos já essa parte aqui da frente e está feito. Mas sim, isso é um tema bastante interessante de falar, porque foi uma experiência única. Esperemos ter mais vezes este tipo de experiências, mas foi incrível e dá uma perspectiva diferente. Por exemplo,
Para mim a perspectiva-chave não vou contar, fica para o próximo episódio. Além de que o jogo é maravilhoso. Já sabem o tema do próximo episódio, portanto, a segunda parte dos estilos de board games e um bocadinho sobre Skyter, sem dúvida o jogo é maravilhoso. Pedro, já sabes, vamos fechar com 2 sugestões, sem explicações, mas desta vez vamos ser muito mete nojo, vai ser 2 sugestões de crowdfunding que correram bem. Passados correram bem. Claro, não vamos sugerir nada nestes tempos conturbados, não vamos sugerir nada. Portanto, isto sai no dia 10, certo? Sai no dia 10. Portanto, eu acho que a Feira do Livro fecha a dia 11, ainda tenho um dia para lá ir. Aconselho, há lá coisas muito boas. Eu já comprei o meu saquinho, já trouxe o meu saquinho cheio. Também vamos falar nisso no próximo episódio. Sim, mas o próximo episódio não será tanto sobre estilos, fazemos uma terceira parte sobre estilos e o próximo episódio falamos sobre o Skyter, sobre a Feira do Livro e depois fazemos um bocadinho sobre estilos e depois fazemos a terceira episódio. Bem, sugestões. Primeira, Darwin's Journey, foi o último Kickstarter que eu fiz, o último que eu recebi e está espetacular. Esse é um dos que eu quero experimentar. Ok. Queres experimentar dia 10 eu levo? Pode ser. Ainda não sei muito bem como é que vai funcionar isso, mas pronto. Campanhas que tenham corrido bem. Vou ser tão mal. Village Attacks. Não prestas nada. Nada, não presto nada. Não presto nada. Não, opa, malta, só para vos explicar. O Village Attacks é um excelente jogo. E agora com a questão da insolvência da empresa, se conseguirem agarrar o Village Attacks para comprar, comprem. Porque vai deixar de haver. Sim. Não sei, à partida eles podem vender os direitos para outros, porque isto agora vai ser empresa de insolvência. Pode ser que vendam para outras e haja uma segunda edição do jogo. Não acredito, porque o facto de ter muitas miniaturas faz com que o jogo seja caro. Acho muito difícil. Eu acho difícil que venha a haver uma edição de retail, por isso quem conseguir arranjar, agarre, ok? Porque é daquelas coisas que o jogo é muito bom, vale muito a pena e vai-se para ter uma oportunidade. Esta é a minha primeira sugestão. Segunda sugestão, a minha é o Seventh Continent. Que é dos jogos mais únicos que eu tenho. Isso maravilhoso. Foi um golpe baixo. Não era o que eu estava a pensar, mas depois olhei, vi ali a caixa e não, tem que ser Seventh Continent, porque é das coisas mais fora da caixa que eu já arranjei. De um videojogo. Vou estar um IP de um videojogo, de uma campanha que correu bem e de um jogo que até é muito giro, muito fun e que nós ainda não falámos aqui. Kingdom Rush. Oh, bom. Né? Bom. Sim. Campanha correu bem, o jogo é bom, muito bom. Efetivamente bom e é sobre um IP de videojogo. E a transição está muito bem feita, a adaptação está muito bem feita. Exatamente. Bem, para quem nos vai ouvir, o Last Spell ainda está a decorrer. Se quiserem, Last Spell no Kickstarter, não garanto, depois de visto, não garanto, mas é muito provavelmente. Primeiro é assim, a nível de adaptação está muito giro, consegue mesmo fazer a mímica do que é o videojogo e tem muito bom aspecto. Vamos ver, malta. Desculpa só, é da Tabula Games. Eu já fiz o Volfirian deles, não tive problema nenhum, correu tudo às mil maravilhas, portanto à partida não é um dos que me deixa de antenas no ar, não estou preocupado com esse. Boa, portanto, malta, até daqui a 15 dias com os estilos de Board Games 2. Fiquem bem.